vamos começar hoje o nosso estudo do capítulo 4 e a gente vai conhecer a família Zebedeu. Vamos ver o que essa família vai trazer para a gente. Humberto de Campos começa assim para a gente, ó. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte a Tiberíades, o mestre aproximou-se de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Que manhã que se seguiu é essa? É o dia seguinte daquele dia que a gente estudou no capítulo anterior, onde Jesus convocou Pedro e André, seu irmão, né? Então, ele convocou Pedro e André, convocou Levi, lembra que Levi estava lá na coletoria, ele convocou esses três e foi depois para a casinha de Pedro. Lá ele conversou um pouco com eles. Depois, Jesus foi fazer a sua primeira pregação na beira do lago. Na manhã do dia seguinte, aí já é esse dia aqui que Humberto de Campos está falando para a gente. Ele voltou na beira do lago, né, do Tiberíades, e lá ele encontrou dois jovens e falou assim para eles: filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Quem eram esses filhos de Zebedeu? João e Tiago, que já conheciam as pregações do Batista, João Batista, e que tinham ouvido na véspera, ou seja, no dia anterior, quando Jesus pregou, eles estavam lá e ouviram as pregações de Jesus. Tomados de emoção, se lançaram para ele transbordantes de alegria. Mestre, exclamavam felizes, dois jovens, tá? No máximo 15 anos. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, e de fato era, né? A gente já viu isso lá no primeiro capítulo. Tocados pela força do amor que radiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, eles começaram a falar com o mestre como se já conhecesse ele, ó, de épocas, falando da alegria de encontrar com eles, do que eles iam se colocar à disposição para que eles efetivassem, Jesus efetivasse o que ele tinha falado, né, na véspera, da construção do seu reino. Ficaram entusiasmadíssimos com Jesus. Os dois rapazes galileus eram, aqui Humberto de Campos traz, né, para a gente informações da personalidade de João e Tiago. E olha o que ele fala. Os dois rapazes eram de temperamento apaixonado, né? Então, aquela juventude radiante, que quer fazer tudo, que não tem medo de nada, que quer construir. Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras almas. João tomou a mão do Senhor e a beijou-a afetuosamente. João tomou das mãos do Senhor e a beijou-a afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios do cabelo, ou seja, né, eram aqueles adolescentes que gostam de ficar com a mão no ombro, gostam de encostar a cabecinha, que gosta de abraçar, que gosta de tocar. Tem adolescente que é assim, né? Quem já trabalhou na evangelização, ou já fez algum trabalho social com criança, né? Sabe que tem certos adolescentes e crianças que eles têm essa necessidade, né? Ah, Érica, oi, Érica. Que essas crianças e adolescentes, elas têm essa necessidade, né? Às vezes de ficar abraçadinho, de ficar com a mão em cima da nossa mão, de dar a mão para a gente o tempo inteiro, né? Isso é uma demonstração de carinho. E eles eram assim. Essa gravura que eu coloquei aqui, interessante, né? Que é de conhecimento, assim, que João é tido como o discípulo amado do Cristo. Algumas passagens, né? No Evangelho, até no Evangelho do próprio João, trouxeram esse entendimento. Então, essa gravura que eu coloquei é uma gravura da arte católica, que tem várias, né, que retratam justamente isso. Olha, um discípulo ali abraçadinho na mão de Jesus, tem algumas que ele está no ombro, tem umas que ele está no peito, né?
E é justamente esse retrato que Humberto de Campos traz para a gente, esse carinho, essa proximidade que eles tinham, essa coisa de tocar, de abraçar e de ficar perto. João tomou das mãos do Senhor e beijou afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios do cabelo. Jesus, né? Como não podia deixar de ser, carinhosíssimo com eles também. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do mestre, do Messias, e lhe colocou a destra sobre os ombros. Ficou lá, com a mão no ombro de Jesus, tipo, tô aqui do teu lado, tá, mestre? Carlinha tá entrando. Tô aqui do teu lado, tá, mestre? E lá ficou. Os dois, né, como a gente viu, também tocados profundamente, né, porque já tinham tido contato, como a gente estudou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, com o mestre no plano espiritual antes de retornarem, né, foram instruídos pela missão. E aí a gente conversou sobre isso. Imagina o magnetismo, né? De você conversar no plano material com Jesus já é grande, imagina no plano espiritual. Então, eles tinham impregnado dentro deles essa impressão que Jesus já tinha deixado muito antes deles reencarnarem. Porém, né, diferente de Pedro e André e de Levi, eles eram muito jovens. Então, eles ainda não podiam falar sozinhos, né, por eles. E aí, o que Humberto de Campos diz aqui para a gente? Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens. E regressando para casa, com o espírito arrebatado por imensa alegria de terem sido escolhidos pelo mestre, relataram à sua mãe o que se passaram. Contaram para a mãe: mãe, o mestre convocou a gente. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado, né? E aí é interessante, só a título de curiosidade, que essa passagem, né, que a gente vai ver agora, ela está em 2 evangelhos. 2 evangelistas retrataram ela. Em Mateus, capítulo 20, e ela está em Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 40. Quem tiver depois curiosidade de ler, né, essas passagens, interessante é que no Evangelho de Mateus, ele retrata que o título, na tradução do Haroldo, é assim: a pedido da mulher de Zebedeu. E ele retrata que a mulher de Zebedeu, não fala o nome dela, foi até Jesus e fez o pedido. Que pedido é esse? A gente vai ver ainda. E lá, no Evangelho de Marcos, Marcos retrata que quem foi até Jesus fazer o pedido, foi só Tiago e João, como se eles estivessem sozinhos, né? Cada evangelista teve uma inspiração, teve uma fonte, né? Aqueles que não escreveram diretamente. Mateus é Levi, né? Então, Levi conviveu com Jesus. Então, muitas das anotações de Levi foram feitas ali na hora, e ele sabia ler e escrever, que não era comum, né? A gente já viu isso também. Então, cada um, Marcos já não. Marcos não conviveu com Jesus, né? Marcos era sobrinho de Bartolomeu, tá bem retratado lá em Paulo Estevão. Era filho de Maria Marcos, e ele teve as informações de Pedro para escrever o seu evangelho. E olha, então tem essa para quem gosta de ler os textos dos evangelhos, tem essa divergência. Então a gente vê que o que nessa passagem está mais de acordo com o que de fato aconteceu é o evangelho de Mateus, né, de Levi. Provavelmente porque ele retratou, né, ali na hora, vivenciou, retratou e escreveu ali na hora. Então, no evangelho de Levi, de Mateus, ele fala que a mãe foi com os filhos. Então, está mais de acordo com o que está aqui em Humberto de Campos, né? Isso é a título de curiosidade. Então, ela foi lá. E olha o pensamento dela, né? Uma mãe preocupada com o futuro dos filhos, né? Querendo ali já reservar nesse reinado, né? O melhor lugar para os filhos, porque se os filhos foram escolhidos, eu quero o melhor lugar para eles, né? E ela foi lá falar com Jesus. Mas olha o pensamento dela. Quem sabe se o filho de Maria, ou seja, ela conhecia, né?
não falava na cidade em nome de algum príncipe. Olha, tem uma pontinha aí de, não é ele, né? Ele não é possível que seja ele, mas tem um príncipe aí por trás. O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores mais fortes. Aqui seriam confiados os postos mais altos dentro dessa nova fundação. Isso é ela confabulando com ela, lá dentro dela, né? Pensando isso tudo. Quem que ele ia entregar? Né? E vendo o filho, são jovens, né? Os mais jovens, os mais fortes, os mais capazes. É ele mesmo, eles que tem que ser. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, foi ela atrás do Messias, no círculo dos seus primeiros discípulos. Foi ela lá atrás dele. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. A mãe não quer menos que isso para o filho, né? Qual é a mãe que vai querer menos do que isso para os filhos, né? Então, foi ela lá. Então, esse é o pedido que a mãe de Zebedeu fez, que está retratado nos evangelhos que eu falei. Jesus sorriu, né? Como quem diz, meu Deus, não sabe o que está dizendo. E obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, ele falou para ela, é preciso saber se eles vão querer beber do meu cálice. Ela não entendeu nada, né? Entendeu nada. Percebeu que ela estava ali numa situação, porque provavelmente chegou eufórica, né, ali para falar com Jesus. Percebeu que os discípulos que estavam ali começaram a olhar ela assim meio estranho, né? Que essa moça está falando, né, Emília? O que essa moça está falando, meu Deus? O que essa mãe quer? E ela percebeu ali que ela estava numa situação difícil, não entendeu o que o mestre falou, que cálice é esse, e foi embora, foi para casa. Chegou em casa, imagina o que essa mãe não falou para esse pai. Marido, tu vai lá. Tu vai lá porque eu não consegui, mas você tem que conseguir. Eu não entendi nada do que ele falou, mas você vai lá, conversa com ele e arruma esse lugar lá para os nossos filhos, né? E Zebedeu foi. A mulher pedindo, né? Não viu, imagina, o dia inteiro pedindo. Zebedeu foi. É assim, não é, Arthur? É o dia inteiro, né, Arthur? Até levantar e ir, não é? Fala se não é. Na hora. Se não levantar e não for lá fazer, vai ficar, né? Zebedeu foi lá, arrumar lá um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus. Com Zebedeu, Jesus, né? Foi bem claro, como a gente viu, né? Lá no início, né? Onde Humberto de Campos fala, com seus discípulos ele falava claramente. E aí Jesus foi bem claro com Zebedeu. Zebedeu, você que conhece a lei e lhe guarda os preceitos no coração, né? Zebedeu era judeu e tinha as leis de Moisés lá, estudava as leis de Moisés, como todo judeu fazia. Sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Nesse momento, Zebedeu já deve ter dado a primeira despertada, né? E respondeu, não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Nessa hora, qualquer pai ia pegar o filho, um por um lado, né, o outro pelo outro, e falar assim, obrigado, vamos embora, que não vai dar não, então, né? Mas não, ele continua. Jesus, como se aproveitasse o momento para ensinar, para esclarecer todos os pontos em dúvida, Jesus deu oportunidade, né? Como dá para todos nós, né? Livre-arbítrio. Começou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. E essa frase de Jesus, né? A gente vai ver ele o tempo inteiro
falando isso, firmando isso para os seus discípulos e para outros que vinham, né, buscar outra questão que não fosse essa. O reino de Deus é uma construção no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, porque assim é todo espírito que alcança uma certa elevação, né? Jesus, o espírito mais iluminado, né? Mais elevado, que o nosso planeta já conheceu. Mas se a gente pega para ler O Nosso Lar, né? Primeiro livro de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, tem um capítulo que eu não vou lembrar qual é, mas que André Luiz pergunta se eles não descansavam. E o espírito que acompanhava André Luiz fala para ele, olha, aqui, quanto maior a hierarquia, mais trabalho o espírito quer, mais dedicação o espírito tem. Então, por exemplo, o governador de Nosso Lar praticamente não descansa. É trabalho, trabalho, trabalho o tempo todo. Os ministros têm possibilidade de descansar, mas a ministra veneranda, por exemplo, usa o seu horário de descanso para trabalhar. Então, esse é o alimento do espírito que já alcançou, né, esse amor, de saber que o amor ao próximo, o trabalho, a dedicação, a doação, a entrega, é o que alimenta verdadeiramente o espírito, né? E é isso que Jesus está falando aqui. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. O meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Eli esperavam? Jesus, com um sorriso, acrescentou, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Isso sim é do meu reino. Mas os homens não costumam falar de uma paz, os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade do espírito, né? Eu estou em paz porque eu não faço mal para ninguém, né? Eu não faço mal, então eu estou em paz. Mas a paz verdadeira não é essa paz ociosa de você simplesmente se manter inerte e não faço nada, não faço mal, mas também não faço bem. Né? Não me ponho no exercício do amor, não me ponho no exercício da doação em prol do outro, mas não faço nada de mal. Costumam falar de uma paz que é ociosidade do espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que os homens combatam. Olha o combate que ele vai propor aqui. Os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Não está descansando até agora, né? Continua trabalhando. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E continuou esclarecendo, né? Zebedeu. E olha essa passagem aqui, que interessante. Eu vou levar ela para a gente fazer uma reflexão maior dela no final, tá? Mas eu gosto muito desse trecho aqui, ó. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu não aprovam o erro, porque sabem que Deus... Não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Uma coisa é você não aprovar o erro, outra coisa é você querer a morte, o sofrimento, a vingança de quem comete o erro. Porque a pessoa, o espírito, ela não é o erro dela. O erro que ela comete é uma condição transitória daquele espírito, que é um filho de Deus, que ama ele como aquele que erra tão pouco, né? Que não merece esse olhar que está tendo aqui. Porque sabem que Deus também está trabalhando. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal.
e o combate. Ele não só não tolera o mal, como ele não tolera o combate. Que combate é esse? Que a gente, principalmente no mundo que a gente está vivendo, de tantas divergências, de tantas disseções, de tantos grupos opostos em tantas situações, né? E tão agressivos um com o outro, né? Às vezes até usando da palavra de Deus. Um amigo estudioso nosso acha que, ó, passagem do evangelho, meu filho, serve para tudo, até para o mal, até para justificar o mal em nome de Jesus, né? E a gente cansa de ver isso. E ele diz aqui, ó, o Pai não tolera o mal, nem o combate. Então, se você está vendo que uma pessoa realmente está cometendo mal, se você for combater de forma agressiva, você vai se tornar tão mal, né, numa vibração tão ruim contra ele próprio. Então, tem gente que fala assim, critica, né, e fala assim, não, porque essas pessoas não deixam o planeta progredir, porque essas pessoas estão muito envoltas ao mal. Que sentimento está motivando essa pessoa que está falando isso? No mínimo, um inconformismo, né? No mínimo, um inconformismo. Se você for pegar esse sentimento e dividir a humanidade em dois sentimentos apenas, o do bem e o do mal, né? A boa vibração e a vibração ruim, né? A vibração do amor, da paz, da tolerância, e a vibração do ódio, do inconformismo, da raiva. Essa pessoa que tem a certeza que está do lado do bem, nesse momento que ela deixa criar dentro dela raiva, inconformismo, ela não está do lado do bem. Ela está vibrando um sentimento que é tão ruim quanto. Então, por isso, né, o combate nunca é o melhor caminho, mesmo quando você acha que você está legal naquela discussão. Porque isso também é uma questão muito difícil. Tem muitas pessoas que usam, eu gosto muito sempre de lembrar isso, muitas pessoas que usam a passagem de Jesus no templo, né, que levantou, quebrou bancada, né, expulsando os vendedores do templo, usam essa passagem para justificar a cólera, né? Falar assim, não, porque até Jesus, no momento que precisou, foi firme, né? Educou. Só que Jesus tinha consciência, conhecimento e lucidez de um espírito crístico, de saber exatamente o que era certo e o que era errado. Nós não temos. Nós não temos essa elevação moral para afirmar que o que a gente acha que é certo ainda. Quantas vezes a gente acha que a gente está certo e chega lá atrás, a gente descobre que a gente estava errado. Porque a gente não está vendo uma perspectiva do outro que a gente não conhece. E lá na frente, como a gente toma conhecimento dessa perspectiva do outro, a gente fala assim, caramba, como que eu estava errada? Jesus jamais passaria por isso, mas a gente passa. Então, a gente não pode nunca usar Jesus como exemplo, né, de que levantou, quebrou, né, se enfureceu, porque não foi isso. Primeiro, que não foi isso que aconteceu. E segundo, que se ainda assim tivesse sido, ele tem moral suficiente, conhecimento da verdade verdadeira que a gente ainda não tem. Então, o pai não tolera o mal e o combate, por muito amar seus filhos. Qual pai que ama seus filhos, que querem ver os filhos brigando? Né? Qual o pai? O pai não quer isso, né? O pai quer ver os filhos se amando, não brigando. Vê, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu contemplava como se tivesse à sua frente o maior dos profetas. Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que enchia o coração, falou, Senhor, trabalharemos com você, pregaremos o seu evangelho e aumentaremos o número dos seus seguidores. Mais uma vez, Jesus aproveita para continuar o seu ensinamento. Zebedeu, a nossa causa não é dos números, é a da verdade e do bem. É certo que ela um dia será a causa do mundo inteiro. Quando a gente passar, né, um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas até lá,
precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. Por enquanto, o número pertence ao movimento da iniquidade. Porque o bem, gente, o bem não aparece. O bem é silencioso e é demorado. Não é de uma hora para outra, né? E não faz barulho. O bem é calmo, é tranquilo. Não precisa de barulho, mas o mal precisa. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominar a criatura. Esses sim precisam de números. O amor, porém, essência de toda glória e de toda a vida, da verdadeira glória, né? Porque quem levanta armas acha que alcança a glória, mas não é a verdadeira glória, pede um coração e sabe ser feliz. Um coração que verdadeiramente ama. E isso demanda tempo. Estamos aqui há 2000 anos tentando entender, né? A gente ainda não consegue amar desse jeito. A gente não conseguiu ainda nem entender esse amor que o Cristo trouxe para a gente. Como está lá em Paulo, né, na carta aos Coríntios, o amor do Cristo nos constrange. A gente não entende. Quantas vezes eu vejo, né, irmãos tentando trazer para perto da gente, né, que somos tão imperfeitos ainda, o amor do Cristo, falar assim, não, mas quando Jesus fala de amar o inimigo, não é amar o inimigo, né? Na verdade, é você tolerar, é você não querer o mal, né? Não, a gente não entende ainda, mas é amar o inimigo. É aquele amor que Estevão mostrou depois de ser apedrejado por Saulo, que olhou para ele e falou que amava ele. É o inimigo dele. Acabou de apedrejar ele. E aquele é o amor que Jesus fala sobre os inimigos, que a gente ainda não consegue entender, que a gente não sabe nem amar quem está dentro da nossa casa. Quem dirá o inimigo. Então, esse é o amor que Cristo está falando aqui para Zebedeu. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar, né? Colocar no trono a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Olha a pergunta que Zebedeu faz para Jesus. Senhor, então o evangelho não é bom para todo mundo, né? Olha a pergunta que ele faz. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente, é o caminho, né? A salvação para todos. Contudo, nem todos ainda são bons e justos para com ela. Porque o céu, né, alcançar o céu, expondo, né, de forma exterior a fé, é fácil, né? O céu fica pertinho. Vai lá, oferece isso aqui, reza não sei o quê, reza não sei o que lá, fica 300 horas rezando, né? Faz uma promessa. Aí o céu fica pertinho, né? Facinho, facinho de alcançar o evangelho. Mas quando o evangelho fala para a gente que a gente precisa transformar o nosso coração, transformar as nossas más tendências, amar ao próximo como a nós mesmos, aí o céu fica um pouco mais distante, né? Aí fica um pouco mais difícil de alcançar esse céu. E aí, o evangelho verdadeiro, a verdade, né? Aí não é bom para todo mundo, não. Porque aí fica hard, né? Aí o nível do jogo aumenta, assim, 5 rodadas, né, para frente. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. Olha que interessante isso aqui também. Traz o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Gente, fermento, para quem faz bolo, né, sabe que fermento sozinho não cresce. Se você jogar o fermento lá sozinho no bolo, ele não vai crescer. Você precisa alimentar esse fermento, né, que é uma levedura, com uma substância que vai fazer ele liberar o oxigênio, que é o alimento. Aí ele vai crescer. Então, olha aqui o que Jesus está falando.
O evangelho é o fermento, mas esse fermento não vai crescer sozinho, como de fato não cresce. Ele precisa de 2 instrumentos para juntar e crescer. E ele coloca ali: deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Não repousaremos até o dia da vitória final. Graças a Deus, né? Porque não chegou a vitória final ainda não. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso vos dirá: vem, meu filho, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Eu pulei alguma aqui? Não, tá certo. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, ainda estamos combatendo, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim. E ele repete, e vai repetir muitas vezes, vocês vão ver ao longo dos capítulos: no íntimo dos corações. Jesus ficou quieto, João e Tiago estavam ali magnetizados, né, pelo olhar do Cristo. Zebedeu, né, também emocionado, fechou os olhos, com o peito ali apertadinho, e falou para ele. Vou tirar aqui que está bem em cima. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso da sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre. Até ali, o seu velho coração conhecera a lei rígida e temera a Jeová, né? O Deus que ele conhecia até ali era o Deus do fogo, né? O Deus dos exércitos, o Deus que punia, com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus, porém, lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade nova. Era um novo Deus que se aparecia para ele. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito, se ajoelhou e começou a chorar. Aí Jesus falou: levanta, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando, então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as lágrimas. Senhor, meus filhos são vossos. E ele sabia, ele entendeu o que viria, né? Não na sua completude, mas ele entendeu que não seria fácil. Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos carinhosamente e disse: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tem no coração a fonte da fé viva. Imagina abraçar Jesus assim, gente, chorando, emocionado. Aqui a gente termina. Carlinha tá aí. Emocionante, né, amiga? Rita. Oi, Rita, chegou depois também. E Emília. Boa noite, meninas. E aí, amores, gostaram? Tem mais coisa que eu vou colocar aqui, tá? Trazer para nossa reflexão. E até aqui. Muito bom, né? Será que a gente consegue beber desse cálice? Tá coçando a cabeça, Raquel? É um desafio, né, Elaine? É um desafio. É um desafio, né? Que a gente está enfrentando. Mas me chamou muita atenção essa sensibilidade, né? E como Jesus era acessível, né? Você vê, ele convida os jovens, né? Porque os jovens, eles não têm, assim, essas experiências negativas que os mais vividos têm e ficam dentro deles, e às vezes falam, não vou aceitar isso porque
pensa muito, o jovem vai mais e fala, não, vamos aceitar desafio, vamos lá, né? Estamos na coragem, assim, vamos dizer. E Jesus, assim, escuta a mãe, né, que vai lá, porque, como você falou, que mãe que não quer o melhor para os seus filhos? E ela mesmo, na ingenuidade dela, ele escuta com paciência, né? É totalmente acessível a essa mãe. E depois vem o pai de maneira diferente da mãe, né? E conversa com ele, e ele explica tudo para o pai, né? Com a maior calma, com a maior paciência. E aí o pai vai e entrega os filhos para ele, né? E a gente fica pensando, e a gente? A gente tem entregado do que de nós mesmos para Jesus? Né? Nos nossos dias, assim, o que a gente tem entregado? Será que a gente teria coragem de Zebedeu, assim, de entregar os nossos filhos? Ou de entregar nós mesmos, né? Assim, em algum momento, né? Achei isso bem interessante. Muito bom, Raquel, justamente. É difícil, né? Se coloca, porque Jesus foi bem claro ali com Zebedeu, né? Principalmente quando ele puxou os antigos profetas, que foram profetas que sofreram, né? Alguns martirizados, outros banidos do seio. Só por esse exemplo, o Zebedeu já deu uma despertada ali, né? Já viu que a mensagem era de que, ó, não vai ser fácil, não. Vai ser difícil. E ainda assim ele entrega, né? E de fato, quem de nós, né, hoje entregaríamos, né? Às vezes a gente tem dificuldade, né, uma fé assim bem de entregar a nossa vida, né? Porque essa entrega, né? Senhor, eu entrego a minha vida e aceito, me submeto, né? Me faça compreender o desígnio para que eu possa ter fé apenas, né? Apenas não, a fé é tudo. Mas a gente tem essa dificuldade, porque a gente questiona, porque isso na minha vida, né? Isso é a gente deixar de entregar de uma certa forma, né? Isso que você está falando. Muito bom. Obrigada, Raquelzinha. Fala, Lulu. Lulu e Carlinha estão com a mão levantadas para falar. Então, boa noite. Esse estudo, né, traz a gente para várias reflexões, né, do quanto a gente ainda está pequeno e quanto caminho falta para a gente percorrer, né? O que a Raquel comentou é interessante porque na comparação ali dos filhos, seria a nossa entrega até como pessoa, não digo nem como nossos filhos, assim, a gente acreditar, colocar nas mãos de Deus. Quando a gente tem um problema, a gente já acha que o mundo vai acabar. E a gente não tem certeza de que aquilo ali vai dar certo, né? A gente não tem essa confiança que eles tiveram lá na entrega, né? Ah, eu entreguei porque eu acredito que vai dar certo, que é aquilo ali que vai acontecer. Isso falta na gente também, da confiança de acreditar que vai dar certo. Então, a gente está entregando também, seja a vida dos nossos filhos, ou seja a nossa vida nos ensinamentos de Jesus, né, no que Jesus pregava lá atrás. Mas o que eu levantei a mão para falar foi uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi quando você falou de amar os inimigos. Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande ainda para todo mundo, né? Falo todo mundo porque eu também me incluo nessas questões, porque invariavelmente a gente fala assim, não, eu consigo, é tranquilo, mas aí a gente não está falando de um inimigo assim cruel, um carrasco, alguma coisa assim, a gente está falando das nossas dificuldades do dia a dia, daquela pessoa que você não se deu bem por algum motivo. E aí essa semana eu estava fazendo um estudo, que eu faço um estudo com uma amiga todo dia de manhã, e aí no nosso estudo a gente estava comentando sobre isso, sobre algumas pessoas que ela comentou que tinham mais dificuldades, e aí a gente estava falando assim, o difícil é quando aparecem pessoas assim que a gente julga ser pessoas que a gente não se dá bem, seria entender que cada pessoa tem um grau de entendimento e um tempo, né, para isso. Então, se a gente entende que aquela pessoa ali ela não está agindo da forma que a gente acredita ser correta, talvez o grau de adiantamento dela está diferente do nosso, né? Em algum momento, cabe a nós, ao invés de não de se afastar daquela pessoa, talvez de alguma forma mostrar para ela, seja
com o amor que Jesus nos mostrou, ou seja, com o nosso próprio exemplo de que não vamos fazer da mesma forma, né? Então, acho que é um alerta aí para a gente prestar atenção e uma dificuldade, eu acho que de muita gente, que você comentou, né? Que Jesus, o amor, amar os inimigos que Jesus falava era amar quem, como o caso do livro, né? Do Paulo Estevão, Do que está Estevão. bem relatado, do Estevão. Então, assim, aquilo ali é uma coisa assim, meio que surreal, né? Que a gente não vislumbra isso ainda. Eu acho que a gente não vislumbra isso. Ver alguém que nos apedrejou e falar, meu querido, vamos ficar em paz e que assim seja. E aí é o que a gente deseja, né? Eu acho que a gente está percorrendo aí esse caminho. Era isso. Muito bom, exatamente isso. Eu não me lembro se foi nesse estudo ou se foi no outro, desse capítulo que eu estou dizendo, mas acho que a Beta e a Priscila estavam lá, que a Gabi, minha filha, né, ela trouxe um exemplo dela também, que é importante também a gente ter isso. Que nesse exercício também da gente se transformar, se melhorar, né, a gente sabe, a gente que estuda, né, a gente está na doutrina espírita, principalmente, que é clara tanto para a gente, né, esses ensinamentos, da gente não se cobrar tanto também. Porque também a nossa transformação pode se tornar o nosso martírio. E ela trouxe isso para a gente, né? Ela falou assim, teve uma situação que eu me cobrava muito, que eu tinha que amar a pessoa que estava me atormentando, e eu não conseguia, e isso criava dentro de mim. Então, assim, é um processo, né? A gente está no processo, tem que ser com calma, porque senão vai se tornar uma auto-obsessão também, uma não aceitação das nossas ainda imperfeições, e a gente sabe que essa transformação não é de uma hora para outra, né? A gente caminha e Deus sabe, né, do nosso esforço, mas da nossa limitação também. O importante é a gente caminhar. É para isso que a gente está estudando, né? A gente está precisando estudar. Ítalo, meu amiguinho, chegou agora. Tudo bem? Tudo Chegou bem. numa boa hora. Vou compartilhar aqui uma frasezinha extraída do texto, que eu até já falei bastante sobre ela, mas eu queria ouvir vocês falarem agora sobre esse trecho aqui, ó. Os verdadeiros discípulos da verdade do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar seus filhos. Queria que vocês... Eu comentei um monte, né, sobre essa passagem, mas eu queria ouvir de vocês. O que toca vocês nessa passagem, nessa instrução de Jesus? Não exterminam os que os sustentam. Fala aí, amiguinho. E tem uma outra história, que é uma história muito bonita. Não sei se eu falo ou não falo, porque se eu falar, vou estar dando spoiler. Porque é do próprio Boa Nova. Pode falar, não tem problema não. É quando Joana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, ela vai ter com Jesus. Ela já era simpatizante, né, do cristianismo, na época não era com esse nome ainda, mas enfim, dos ensinos de Jesus. E o marido não, o marido se mantinha fiel às tradições romanas, e ela queria muito que Jesus o mudasse. E aí toda a fala de Jesus é em torno disso, que assim, a gente não extermina as pessoas e nem as paixões humanas. As paixões, elas vão se transformando, né? Então, tem uma fala muito, muito bonita nesse capítulo, que Jesus fala para ela assim, às vezes, o mais temível, o mais terrível assassino desperta para Deus com apenas uma lágrima. Então, os verdadeiros discípulos das verdades do céu entendem isso. Embora eles não aprovem o erro, eles sabem que a criatura humana, e aí em outra fala de Jesus, aí já numa fala de Jesus para Pedro,
é mais frágil do que perversa. Então, os verdadeiros discípulos do céu, eles entendem essa fragilidade do ser e vão trabalhar para auxiliar o ser. Auxiliar o ser, ainda que não aprovem o erro. Muito bom isso. Muito, muito bom. E foi o que eu falei, né? Que a gente não pode enxergar o ser, né? O espírito, como sendo o erro dele. A personalidade, né? A essência do espírito não é o erro dele. O erro dele é uma condição transitória. A essência dele é outra, né? Eliane, quer falar? Pode falar, meu amor. Oi, não sei, a Carla eu acho que queria falar antes, né? Eu já vi ela levantando a mãozinha aí. Não, pode falar, Eliane. Eu queria falar sobre 4 coisas que a Raquel, a Elaine e a Lu falaram. Então, não preciso falar mais, pode falar. Não, o que eu vou falar aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não quero me colocar aqui na condição de discípulo da verdade, não. Mas desde que eu conheci, né, a doutrina que eu estou estudando, é muito difícil para mim, sabe? Algumas coisas durante esses anos todos, eu venho de uma família muito, cada um para um lado, então é muito doloroso esse processo que eu estou enfrentando, né? Mas eu tenho um irmão, ele é uma pessoa muito difícil, muito, muito. Ele já está com 70 anos e eu falo para minhas irmãs, não mudou até aqui, não vai mudar. Temos que aprender a conviver com ele. Ele é muito difícil, ele é uma pessoa de uma outra religião e que só essa religião que salva. E ele, há 40, 50 anos, ele está nessa religião tentando converter todo mundo, de casa e da rua. Mas ele mesmo não vive. Eu acho que uma pessoa que está 50 anos numa religião, não que a religião salve ninguém, mas eu acho que ela sofre uma transformação, né? E eu acho que ele mesmo não vive. Então, eu não conseguia nem ficar perto dele, quanto mais ouvia ele falar. Eu tinha... Gente, vocês me perdoem o que eu vou falar aqui, porque ele é meu irmão, vindo do mesmo vento que eu, vocês me perdoem, mas eu acho que até isso é para eu me libertar disso tudo que eu sinto durante todos esses anos. Eu tinha ojeriza do meu irmão. Eu não conseguia nem chegar perto dele, ouvir ele falar, né? Quando a gente se encontrava, assim, um dos nossos últimos encontros, ele deu 2 socos no meu peito que eu desmaiei, assim, para vocês saberem aonde chegava o grau de relacionamento da gente. Ele me xingava muito, eu xingava ele. E, assim, desde que eu comecei, né? Desde que eu comecei, tem alguns meses, em novembro vai fazer 1 ano, né? Eu tenho pedido muito a Deus. E sábado eu tive com ele, eu consegui sentar na mesma mesa que ele, almoçar. As pessoas estavam humilhando ele, porque ele é intragável, tá, pessoal? Ele é intragável. Humilhando ele, xingando ele. Eu levantei, perguntei se ele queria comer. Fui lá botar comida para ele, porque, além de tudo, ele estava embriagado. E aí ele começou a chorar, me abraçou, falou que eu sou a melhor irmã dele. Mentira, que ele me xinga há 50 anos, né? Eu sou a melhor irmã dele, que ele me amava, e chorando muito. E ontem, gente, assim, a minha prece à noite, eu não estava com isso na cabeça. Na minha prece à noite, quando eu fui fazer, foi especificamente para ele. Eu pedi a Jesus e a Joana de Ângeles que a boa espiritualidade pudesse ir lá no lar dele, onde ele estivesse, e que tocasse ele, que regenerasse ele, o espírito dele, enfim, e que os irmãos, né, da religião que ele acredita, que é a Testemunha de Jeová, desencarnado, que já tivesse despertado, né, para a verdade que Jesus fala, que pudesse ir até ele, né? Quem sabe eles conseguem tocar ele, porque eu creio isso. Então, tudo isso eu tenho que agradecer aqui à doutrina, aos ensinamentos que eu estou tendo com vocês.
Eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu sou grata à doutrina espírita e a todos vocês que têm me apontado a direção para seguir. É isso, pessoal. Eliane, como sempre, seus relatos são tocantes e carinhosos, viu? Mas isso tudo não é a doutrina, isso tudo é o seu coração, que você está permitindo que entre esse amor, esse entendimento, essa fraternidade, esse novo olhar. É você que está permitindo que isso aconteça, né? E isso é o mais importante de tudo. A transformação acontece quando a gente se dispõe, né, disponível para isso. E é muito difícil mesmo, isso que você relatou, né? É muito difícil, né? Transpor questões de muitos anos, né? Mas é muito libertador também, né? A gente conseguir olhar para o outro com esse entendimento, né? De que olhar para as dificuldades, né, dele, às vezes dos sofrimentos também que teve, né? Mas é maravilhoso, viu? Desejo que você cada vez mais se sinta preenchida desse amor, de tudo isso que você está falando que está, né, que está conseguindo, né, aprender, entender sobretudo, né? Porque quando a gente compreende, né, quando a gente entende, parece que muda o cenário, né? É outro. É o mesmo, mas parece que é outro. Porque a nossa perspectiva muda. É outro olhar, né? É o olhar do coração. Muito bom, viu? Parabéns. Carlinha, quer falar? É só para corroborar isso que você está falando, que você acabou de falar agora, amiga. A Eliane estava falando e eu estava pensando, né? A religião em si não é boa nem é ruim, né? A religião do irmão da Eliane provavelmente faz bem a muitas das pessoas que estão ali, né? E assim, de alguma forma, o coração dele pode ainda estar fechado para receber esses ensinamentos que a religião dele traz também, né? Porque a melhor religião não é a religião espírita, a melhor religião é aquela que te transforma, que te faz entender o amor de Jesus com mais clareza, né? Então, assim, é só para corroborar exatamente isso, que não é a doutrina espírita que faz isso ou faz aquilo, né? O que faz é a nossa predisposição a estar aberto para entender os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? Então, assim, a doutrina espírita é o farol, né? Mas o mérito é nosso, é daquele coração que se abre para conseguir enxergar a luz que o farol manda, a luz que o farol traz. Então, era só para corroborar exatamente o que você falou. Muito bom. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Carlinha. Obrigada, Eliane, mais uma vez. Sempre tão carinhosa com a gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Lulu? Então tá. Então, vamos encerrar. Semana que vem tem mais. Rapidinho, amiga. Fala, amor. O Ítalo colocou um post aí de um vídeo que é muito legal. Vou pedir para ele colocar lá no nosso grupo no WhatsApp para não se perder. Eu acho que vale a pena a gente ver essa música. É uma música? A outra face. Tá bom. Bota lá então, amiguinho. Quem quer então fazer a nossa prece para a gente encerrar nosso estudinho de hoje, que a gente conheceu a família Zebedeu? Eu faço, porque eu amo o João. Então vamos. Boanerges. Nem falei do Boanerges, semana que vem eu falo. Trovão. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Pai pela oportunidade de, reunidos aqui, estarmos estudando essas personagens tão maravilhosas que o Evangelho nos traz. Obrigada, Jesus, pelos momentos de aprendizado. Obrigada, Jesus, pelos momentos de fraternidade. E, principalmente, Senhor, obrigada por ser o nosso reforço nesses laços que a cada dia se estreitam mais, onde podemos falar um pouco daquilo que vai dentro dos nossos corações, sem melindres, e onde podemos, Senhor, trocar experiências, nos fortificando e nos fortalecendo.
Te pedimos, Jesus, que envolva toda a humanidade que passa por um momento tão difícil, nas tuas vibrações amorosas de paz, aos governantes do planeta, aquelas pessoas, Senhor, que trabalham diretamente com a ciência e com a saúde, que sejam inspirados, que sejam tocados, para que possam, Senhor, através do seu trabalho, através do seu ofício, trazer cada vez mais o bem para a humanidade. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estudo e, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que assim seja, Pai. Amores, obrigada. Mais uma vez, grata pela paciência de vocês, pela companhia. Beijos, queridos. Beijos. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite para todos, tá? Beijinho. Beijo, até semana que vem.